E a maioria das pessoas quer que todo mundo mude, menos elas. Uau! Ah, por que você não ajuda pro loja? Por que você não paga prestação de loja? Gente, eu não quero no mês que vem ter a obrigação de ter que pagar uma dívida. Vocês amam chamar a gente de guru, né? Guru é meu... Olá, seja muito bem-vindo ao 7º episódio do Café com Imigrante Podcast. Muito prazer, meu nome é Thelma Cíntia. Eu sou uma das hosts desse podcast e estou aqui com... Hello, eu sou Marjorie Amaral, também sou uma das hosts desse podcast e tô muito feliz que você tá aqui nos assistindo. E hoje vai ser um tema muito bom, que a Thelma é expert, mas eu tô aqui como você para aprender ainda mais. Mas Thelma, fala aí, qual é o tema do nosso podcast de hoje? Até trouxe aqui o livro. É um dos best-sellers, provavelmente você ou já ouviu, ou já leu, ou já ouviu falar sobre esse livro que chama Pai Rico e Pai Pobre. E aí eu já li esse livro já tem muito tempo. Aí eu falei vamos fazer a experiência. Esse é o primeiro episódio que a gente tá fazendo de livros, até uma experiência. É o segundo. É o segundo? É o segundo. Se você não assistiu, se eu não me engano, é o 5º episódio. Acho que é. O Poder da Mente Milionária? Os Segredos da Mente Milionária? Os Segredos da Mente Milionária. É, Os Segredos da Mente Milionária, o 5º episódio, se eu não me engano. Verdade. E aí, digam para nós o que vocês acham, se já assistiram. E também contribui aqui, né, com o que vocês acham de destaque. Eu fiz alguns destaques aqui no livro pra gente abordar sobre isso. E para entender o livro, tudo que a gente pensa, fala, estuda e tal, é pra gente, de repente, colocar em prática. Às vezes um livro tem tantos, né? Muito. E a gente tem que realmente revisitar algumas coisas. Se você ainda não leu, esse livro é muito simples, é uma leitura tranquilinha. Eu comecei a ler clássico agora, minha filha, você não sabe o que é muito difícil. Gente, é uma paciência, né? Olha, estamos bem. Eu comprei esse livro, tá lá na minha estante. Uma das coisas, inclusive, já que nós estamos falando de livros, quando eu entendi que eu queria começar a ler, foi lá em meados de 2022, eu falava, não, o livro que eu vou ler, eu compro e tal. E essa estratégia não funcionou. Em 2024, eu comecei a montar minha biblioteca. Então, eu tinha um budget para livro por mês. Esse ano, esse budget já aumentou. Hoje eu tenho uma grande biblioteca. E aí, o que isso me estimula, né? Eu falo, caraca, eu queria tanto ler esse livro e eu ainda não li. E aí, eu quero ler. E aí, eu vou me estimulando a acabar os outros livros. E como eu leio muito estudando, sabe? Para eu ler outros. E esse foi um dos que eu comprei no meu budget do mês passado. Se você tem dificuldade em ler mesmo, sentar e ler o livro, você pode fazer o audiobook. Comece pelo audiobook, depois que tem gratuito aqui no YouTube. Mas entre em Clube do Livro. É uma forma de você pegar um embalo, né? De ler uma vez por mês e tal. Mas, vamos lá, deixa eu só explicar o que é o livro. Ótimo. Esse autor aqui, o Robert Kiyosaki, inclusive, ele é bem polêmico, diz que a única coisa que ele fez de bom na vida foi esse livro. Ai, coitado. Diz que ele é super grosso, principalmente nos investimentos. Ele fica lá no Twitter falando coisas nada com nada, prevendo umas coisas que, nada enfim, já falaram muito mal, por exemplo, de palestra dele, que ele é grosso, que ele xinga os outros. Mas ele foi muito sucesso aqui. Essa história, o que ele fala é quando ele era criança, ele tinha um pai. E aí ele falou pro pai dele, pai, eu quero ser rico. E o pai dele falou, vai ser rico, se vira, vai dar seu jeito. Ele era professor, o pai dele. E aí, aqui no livro, ele fala assim, por acaso, ele fala por uma um golpe de sorte, eu estudava na escola onde tinham ricos, só por causa que eu morava do outro lado da rua. Então ele começou a ter o desejo de querer ficar rico, porque o amiguinho dele não convidou ele para algum evento, e aí isso ele contando pro pai, né? E aí o pai perguntou, e por que ele não te convidou? Porque eu não sou rico, porque a gente não era rico. E aí eu quero ser rico. Aí ele falou isso mesmo? Falou. E aí ele falou, bom, eu não sei como ser rico. Se eu soubesse, eu era, né? E aí ele tinha um amigo. Aí esse amigo que também estava mais ou menos ali, classe média baixa, classe média, também morava na região e esse amiguinho ficava ali. Teve um determinado momento que ele e esse amigo estavam no objetivo de ganhar dinheiro e começaram a falsificar
moeda. Pegava. Aqui ele fala, né, esse detalhe, eu acho importante só para você contextualizar, porque na verdade ele fica rico. Então o que ele fez, né, para enriquecer? Ele pegava pasta de dente, ele tem aquele alumínio, e ele começou a derreter aquele alumínio e fazer moedas. E aí o pai dele falou, isso é legal, pelo menos você, ok, tem uma parte boa que você está se movendo, vocês estão fazendo alguma coisa, mas isso é legal. Aí ele falou, então eu vou desistir. Aí ele falou, então você nunca vai ser rico. Uau! O pai dele disse. O pai dele falou, então você nunca vai ser rico, você só tem que encontrar um jeito. E se você quiser saber como, pergunta pro pai dele. Falou o amiguinho. Aí o menino falou, mas o meu pai, por que o meu pai? Ele, bom, eu tenho conta junto com o seu pai no mesmo banco. E o gerente está impressionado com o seu pai. Ele era professor, né, funcionário público. E aí aqui fica uma das primeiras lições que ele fala. O que acontece? Ele era funcionário público, ele falou, não sei ser rico. Ele era professor, não sei ser rico. O pai dele era empreendedor. Uma das formas de enriquecer é o empreendedorismo. E esse cara, ele falou, mas o fulano de tal, que ele é rico, ele tem carro, ele tem isso, ele tem aquilo. Por que ele parece mais ser rico do que o meu pai? Ele falou, ele é empregado de uma empresa. Na hora que aquela empresa demitir ele não é nada. E já o seu pai está construindo um império. Eu acho que ele tinha uns 8 lojinhas, assim. E aí ficou a primeira lição. Como que o empreendedorismo é o caminho para você enriquecer. Uau, e aqui já fica essa lição para você que está nos assistindo. E isso é muito incrível porque eu já ouvi isso também algumas vezes, inclusive é algo que eu falo. E eu não venho de família rica, mas eu venho de uma família extremamente pobre. Assim, a minha família, lá quando eu nasci, pra você ter uma noção, era pobre, pobre, pobre mesmo, assim, da gente literalmente passar dificuldade, da minha mãe contar que eu devia ter uns 3 meses de idade e não ter gás em casa e não ter só carne. Meu pai fez um fogãozinho com tijolo no quintal, acendeu aquilo ali e minha mãe fritou aquela carne naquele tijolinho. Então eu venho de uma família de origem muito pobre, muito pobre. Então minha avó já foi faxineira, minha mãe muito faxineira e etc. E olha que interessante, a minha avó materna trabalhou na casa do meu avô paterno. Porque o meu avô teve uma época que ele teve assim um dinheiro, mas assim, não sabia fazer as coisas, né? Marceneiro, normalmente no Brasil, prestadores desse tipo, né? Essa mão de obra, normalmente eles trabalham muito pesado, não trabalham com a mente, né? Então, assim, não soube lidar com o dinheiro. Então, eu vim de uma família muito humilde, mas foi o empreendedorismo que nos tirou dessa pobreza. Foi o empreendedorismo, né, que nos tirou dessa pobreza. Porque o meu pai veio para os Estados Unidos em 97 com muita dívida, tá? E olha o que aconteceu. Meu pai sempre marceneiro, veio com uma dívida de agiota. Na época, eu acho que era uns 30 mil reais. Era muito dinheiro em 97. Enfim, teve ameaça e tudo mais. Meu pai veio para os Estados Unidos. Aqui, ele trabalhou, entregou jornal, entregou pizza... enfim, e ele também trabalhava em uma marcenaria, cara muito grande, chamava Rossi, o patrão dele, gostava muito dele, inclusive. Só que eu falo, ou os Estados Unidos te ensinam a ser gente, ou você volta com o rabo no meio das pernas. Ou você emburrece, porque eu acho que tem gente que anda até pra trás. Também, anda pra trás. Só que o meu pai, ele aprendeu muito nessa marcenaria que ele trabalhava, e ele voltou pro Brasil muito bem, e montou de novo a sua marcenaria. E aqui foi uma escola de vida pra ele. E aí mudou tudo. Então, a nossa vida mudou muito, porque aí o meu pai começou a mudar o jeito de gerenciar, o jeito, enfim, de várias coisas, de captar cliente, de vender, e também do que ele, né, tinha que gastar ali aquele dinheiro. Mas outro ponto que você trouxe também, que esse livro, que você trouxe aqui do livro, que é muito interessante, essa questão de às vezes você olhar para a grama do vizinho e falar, nossa, olha como ele tá muito melhor do que eu. E às vezes ele tá ali, aquela segurança, né? Porque a segurança de ser empregado, não, eu tô bem, eu nunca vou, aqui eu tô indo. E o empreendedor, por ele não ter essa segurança, ele segura mais, né? Ele vai mais devagar. O empreendedor, sem dúvida, precisa aprender outras habilidades. Com certeza. Porque você vai precisar ser o vendedor, a pessoa que faz. Então, o empreendedorismo, ele vai demandar de você ser uma pessoa mais eficaz, mais eficiente, e aí você vai se desenvolvendo. E aqui nesse capítulo 1,
inclusive, que o título é Os ricos não trabalham por dinheiro. Eu fiquei, por que será então, né, que eles trabalham? Mas o que que o pai dele falou sobre esse cara que tinha muito dinheiro? Um carrão e uma casa bonita não querem necessariamente dizer que você é rico ou que você tem muito dinheiro. O tal do dublê de rico, né, gente? Que a gente já tá cansado de saber, ainda mais aqui nos Estados Unidos. Uhum. O pai do Jimmy, que é o menino que falou, não vou convidar você porque você não tem dinheiro, trabalha para o governo, a empresa compra o carro para ele. Se a usina tiver problemas financeiros, o pai do Jimmy pode acabar sem nada. Então, assim, empreender é risco para mim, isso aqui não. Seu pai é diferente, Mike. Ele parece estar construindo um império e desconfio de que em alguns anos ele será um homem muito rico. Isso aqui era no Havaí e foi na década de 1950, uma coisa assim. 56, é. E o que que ele traz? Tudo bem, nem todo mundo precisa empreender, mas não fique na ilusão de que ser empregado é não correr riscos. É completamente o contrário. Quando você é empregado de alguém, toda a sua fonte de renda está através de um emprego. Se você sair de lá, você está no zero. Então, empreender pode parecer para muitas pessoas risco, arriscado empreender, arriscado investir, né? Eu ouço muito isso sobre investimentos, e aqui ele vai falar sobre investir também. Arriscado é você só ter uma fonte de renda. E aqui acontece muitas vezes da família inteira só ter uma fonte de renda. Uau, verdade. São casais que têm uma empresa e que vai colocando o filho para fazer mais dinheiro. Todo mundo tem apenas uma fonte de renda. O que é mais arriscado do que isso, né? E a gente não se atenta para isso. Eu passei por isso também, tá? Meu pai voltou pro Brasil, montou uma marcenaria e com 16 anos eu comecei a trabalhar com meu pai. E quando a minha irmã tava com 16 para 17, comecei a trabalhar com meu pai. Minha segunda irmã, a irmã do meio, com 16 para 17, foi trabalhar com meu pai. A caçula, com 16 para 17, começou a trabalhar com meu pai. Nós somos uma diferença de 2 anos, eu para minha irmã do meio são 2 anos, e minha irmã do meio para irmã caçula é 1 ano e meio. Então, assim, entre eu e minha irmã caçula, 4 anos no máximo. E depois de 9 anos, a empresa faliu, a empresa quebrou. Nós não suportamos a crise e demos passo maior que a perna, e todo mundo quebrou. E eu passei por isso. E depois disso, 2 coisas. Eu falei, não faço dívidas, eu faço meu dinheiro trabalhar para mim, mas eu não faço dívida. E isso é uma coisa que nós já falamos em alguns episódios, inclusive, que no meio da minha família, né, eu tenho grande parte da minha família paterna imigrou e etc. E o foco deles é, vou comprar lote a prestação, porque ele valoriza. Eu vou comprar um apartamento a prestação, porque valoriza. Eu vou comprar não sei o que a prestação, porque valoriza. E a Marjorie? Por que você não tá botando dinheiro no Brasil? Por que você ainda não comprou um lote? Por que você ainda não comprou uma casa? E eu falo, dívida é uma coisa que eu não faço. Eu vou colocar sempre o meu dinheiro para trabalhar para mim, mas não é pagando uma dívida, não é pagando parcelas por mês. Porque, inclusive, conheço pessoas que, de tanto fazerem parcelas no Brasil, hoje vivem aqui com aluguel atrasado, mal botando pão na mesa, não pode tirar assim um final de semana de descanso, porque tudo que faz tem que mandar para o Brasil. Então, eu também passo por isso, né? Já passei por isso, e eu falo, isso aí que você que trouxe também é muito interessante. Ter um carro, ter lote, ter isso, ter aquilo, não significa que a pessoa é rica. A gente tem essa falsa ilusão de que bens, de fato, bens é um significado de que a pessoa tá bem, tá gerando resultado, etc. Mas às vezes a pessoa tá só fazendo uma dívida. Ela tem um lote, ela tem uma casa, ela tem um carro, mas ela tem dívidas. Ao invés da pessoa investir menos nisso, que isso não é investimento mais na cabeça dela, ela investir nela, ela fazer um curso, ela se profissionalizar para que ela faça mais dinheiro. Fazer inglês, vou trabalhar menos porque eu preciso fazer inglês, porque eu preciso me melhorar. Eu quero sair dessa profissão porque faz pouco dinheiro. Para isso eu vou precisar trabalhar nisso, trabalhar naquilo, mas não pode, porque tá atolado em dívidas e com a sensação de que tá construindo alguma coisa, né? E não tá. E algo bem interessante que trouxe aí, que eu até me lembrei de Napoleão Hill, o Quem Pensa Enriquece, que é uma frase que eu gosto muito, que é uma história ali nos primeiros capítulos que ele fala que é A 1 Metro do Ouro, que ele fala sobre essa questão, né? O porquê que muitas pessoas fracassam. As pessoas fracassam porque desistem. Aqui, ó, bem aqui. Aqui ele começa porque quando ele foi lá pro pai rico,
Que aí ele começou a chamar aqui no livro de pai rico, né? O pai pobre é o pai biológico dele. E aí o pai rico falou assim, beleza, você quer ficar rico? Quero, então vem trabalhar. Eu vou te pagar 10 centavos por hora. E enquanto você aprende. E aí ele veio. Só que com o tempo ele começou a ficar bravo. Ele começou a achar que aquilo era pouco dinheiro. E aí ele foi reclamar com o pai rico. E o pai rico ficava provocando ele, né? E falava, então o que você vai fazer? Se você não me der dinheiro, se você não aumentar o meu salário, eu não venho mais. Aí ele, e o que você vai fazer? Você não vai vir mais, vai fazer o quê? É isso que a maioria das pessoas fazem. Eu vou sair daqui e vou começar a procurar outra pessoa que me pague 15 centavos a hora. Você vai continuar sendo 15 centavos a hora. E aí ele falou assim, qual é a solução então? Aí ele, eu quero que você me dê aumento. Então, quer dizer, você está dizendo para mim que eu sou o problema. Claro que é você que é o problema. Se você não fosse tão murrinha, né, eu estaria avançando. Então o problema sou eu? Então você não tem mais nada para fazer. Porque você não tem o domínio. Uau. E aí ele fala bem assim, é melhor que você mude o seu jeito de pensar. Pare de me culpar pensando que sou eu o problema. Se pensa que eu sou o problema, então você vai ter que me transformar, me convencer. Se você perceber que o problema é você, então você poderá modificar a si mesmo, aprender uma coisa, tornar-se mais sábio. E a maioria das pessoas quer que todo mundo mude, menos elas. Uau! Mas eu lhe digo, é mais fácil mudar a si próprio que a todos os demais. Uma criança, né, que ele era ali, por isso que ele chama de pai rico e pai pobre. E ele ficava provocando, eu vou provocar ele até ele perceber e eu conduzi ele, que não é por aqui, né, não é por aí. Mas esse aqui foi um momento muito conflituoso, muito agoniante para ele, né. E aí ele falou assim, é exatamente o pai rico falou. É exatamente isso o que a maioria das pessoas fazem. Elas se demitem e começam a procurar outro emprego, uma oportunidade melhor e um salário mais alto, pensando que isso vai resolver o problema. Não é o que acontece na maioria dos casos. Então, qual é a solução? Ele perguntou. Pegar esses míseros 10 centavos por hora? Aí o pai, né, conformar? O pai rico sorriu e falou: isso é o que as outras pessoas fazem. Também não é ficar do lado de cá e nem do lado de lá. Mas por aí elas esperam um aumento e fica nessa ilusão. E aí ele falou assim: e o que eu vou fazer então? Se eu reclamo, a solução não é essa. Se eu aceito, a solução não é essa. O que eu faço? E aí ele bateu na cabeça dele e falou assim: usa a sua cabeça. E aqui está destacado, lição número 1. As classes médias e baixa trabalham por dinheiro. Os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. Que foi o que você falou. Na hora que você se endivida, é você que está trabalhando pelo dinheiro. Com o tempo, você faz com que o dinheiro trabalhe para você. E você não precisa ter muito dinheiro para isso, né? Hoje, então, cada vez mais fácil a gente conseguir fazer com que o dinheiro renda e multiplique e vá trabalhando enquanto você também vai trabalhar. Os dois trabalham, o seu dinheiro e você. Exatamente. Então, hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu prefiro. É só R$ 800 uma parcela. Apesar de que eu acho que não tem parcela de R$ 800 mais no Brasil, mas tudo bem. Mas é só R$ 1.000, é só R$ 2.000. Pega esse dinheiro. Nem que seja em dólar, R$ 2.000, sei lá. É o quê? 250, $500 hoje? Pega esse dinheiro, coloca para ir trabalhando para você. Ou você junta até você conseguir fazer outra coisa. Então, por exemplo, eu tenho conversado bastante com meu pai, sou obrigado. É um giro rápido e tudo mais. Porque, né, você fala, por que você não junta pro loja? Por que você não paga prestação de loja? Gente, eu não quero no mês que vem ter a obrigação de ter que pagar uma dívida. Que eu saber que tem juros, que tem não sei o quê. Casamento. E eu prefiro falar pra mim assim, se eu quero ficar mais rica, se eu quero ter mais dinheiro, eu vou produzir, fazer mais dinheiro e colocar mais dinheiro pra trabalhar pra mim. Essa é a minha mentalidade. Olha aqui, isso que ela tá falando é um conceito que a maioria das pessoas não gostam de ouvir o nome, mas precisam entender que há ativos e passivos. E é o que ele fala aqui, ó. Não estou dizendo que não deva comprar um imóvel. O que estou dizendo é que você deveria entender a diferença entre um ativo e um passivo. Quando quero uma casa maior, primeiro eu compro ativos que vão gerar
fluxo de renda, vai gerar dinheiro, vai pingar dinheiro, e aí sim, esse dinheiro vai arcar com os passivos. Isso aqui é uma das principais aulas, isso aqui é a lição, tá dentro da lição número 2, que ele fala sobre educação financeira, inclusive colocou um nome ruim, por que possibilitar proficiência financeira? Ai, nem precisa disso, poderia ser mais simples. Educação financeira. Então, olha só, eu vou explicar para vocês o conceito de ativo e passivo, porque é a minha expertise, né? O meu know-how. Faz seu jabá aí, mulher. Uma das lives, uma das aulas dentro do curso, que as pessoas mais falam assim, uau, finalmente eu entendi. Por que raios esses educadores financeiros, gurus financeiros, que vocês amam chamar a gente de guru, né? Guru é meu... Pra você que chegou aqui agora, a Thelma, ela é educadora financeira, tá, gente? Então, assim, ela sabe muito bem do que tá falando. Eu tô aqui como palpiteira, né, trazendo a realidade. Inclusive, sou aluna da Thelma, aprendo muito com ela. E, inclusive, já faço aqui um jabá, porque é uma pessoa, é uma professora, mentora acessível. Porque, realmente, quando você tá começando, inclusive falamos sobre isso essa semana, quando você... ela fala, começa investindo com pouco, para você entendendo, sentindo como que é o negócio. Você não precisa pegar 10 mil dólares, nossa, tem 10 mil dólares, vou botar lá. Nossa, eu tenho 50 mil. Não, começa com $1.000 por mês, começa com $100, inclusive ela ensina até com 50. Faz $50 por semana que você nem sente, daqui a pouco você entendeu aquilo, porque quando você entender esse conceito aqui que eu te ensinar, acabou. Exatamente. Acabou essa obsessão que a gente tem de casa. Você pode querer casa por outros motivos, tá? Então, vamos lá. O que é ativo e passivo? Simples, gente. Investimento, assuntos de finanças são simples, tá? Então, bora lá. Ativo, coloca dinheiro no bolso. Ativo, eu vou comprar um ativo. O que é um ativo? Um empreendimento, o seu trabalho é um ativo, porque ele traz dinheiro. É fonte de renda. Uma máquina de costura é um ativo, porque dali você costura e faz dinheiro. Então, ativo é tudo aquilo que põe dinheiro no seu bolso. Uma poupança, pinga dinheiro, é um ativo. Eu preciso estar trabalhando. Pode ser que sim, pode ser que você seja o seu principal ativo. O que é um perigo, você é o seu principal e único ativo e fonte de renda. Na hora que você parar de ser ativo, e aí, né? A tal da frase, eu trabalho tanto, eu mereço, então quer dizer que quando você parar de trabalhar, você não vai merecer nada, vai merecer o quê? Então, mentalidade, cuidado. Ok, e o que é passivo? Passivo é aquilo que você tem que manter. Eu preciso de dinheiro para manter aquilo. Uma árvore, você não precisa de dinheiro. No máximo, você joga uma água ou nada. Então, você precisa manter aquilo. Um carro, eu preciso de manutenção, se eu quero usar esse carro. Mas é porque carro também é minha fonte de renda. Pode ser, fica ali entre ativo e passivo, vai depender. Porque também tem gente que compra um Tesla para passear, só para mostrar que tem. Só para mostrar que tem. E aí, casa tira dinheiro do seu bolso. Mas e o aluguel, Thelma? Há uma coisa que se chama efeito cascata. O meu aluguel é $2.000. Com $2.000, você pagaria essa prestação? Não. No mínimo, você vai dobrar isso daqui. No mínimo, você dobra. Além de pagar a prestação, pagar toda a manutenção. Então, esse efeito cascata a gente não coloca na ponta do lápis, porque eu não quero. Eu preciso provar o meu ponto. Então, eu não vou levar para a ponta do lápis. Não, mas o aluguel vai ser jogado no lixo. Pois é. Principalmente se. Agora, para isso aqui, gente, isso aqui é um jogo de adulto. Não é jogo de menino, não. Menino vai lá e compra sua casa. Então, vai lá e se endivida lá. Se você não tem o comprometimento de $4.000 que eu gastaria na minha casa própria e gastar $2.000 no aluguel e $2.000 para juntar, para investir, que seja menos, começa com menos, isso vai avançando, aí esse jogo não é para você mesmo. Porque senão você vai ficar para sempre no aluguel e não vai avançar. Como que eu faço então, Thelma? Porque eu aprende, desenvolvo assim. Quem quer ser rico, quem quer deixar de ser, né, pai rico, pai pobre, ele ensina que é para quem quer ser rico. Então, se você quer continuar pobre, endividado, uma dívida atrás da outra, se você não tem compromisso com você mesmo, o que é isso? Eu não me pago antes. Se sobrar dinheiro eu invisto. Você é cabeça pobre, quer continuar sendo nessa mentalidade, é esse o game.
Não, eu quero avançar, Thelma, eu quero aprender uma coisa nova. Então você vai ter que ser uma pessoa diferente, você vai ter que aprender uma habilidade diferente. Começando com pagar você mesmo primeiro. Eu vou investir todos os meses $300, você não espera sobrar. É dia 1º, é dia 10, é É a dia, haja o dívida. que houver. Ah, mas aí eu não vou conseguir pagar meu cartão de crédito. O problema é de quem? Seu, de agora. Você não pode tirar esses 300 que você se comprometeu com você mesmo. Ah, mas é porque eu realmente, Thelma, eu preciso dever a alguém. Então, aí ou você vai mudar a cabeça ou não vai avançar. Beleza. Mas deva-se a si mesmo. Então, eu, todo dia 1º, eu falo, vou pagar as contas, né? 1º, 2, 3 ali. Pronto, o valor do meu investimento é pago ali nas contas. É uma conta que eu tenho com o do futuro. E tipo assim, agora eu vou em mais camadas, tá? Porque as pessoas podem estar assistindo e falar, mas eu não quero ficar rico. Eu quero só... E aí, o que você diz assim, ó? Você pode estar dizendo assim, eu não quero ficar rico. Pra mim, eu não quero ficar rico. Só quero ter minha casa própria. E você acha que isso é o quê? Ah, eu não quero sucesso. Deixa eu te dizer, o ser humano tem duas motivações intrínsecas, tá em você. Ah, eu não sou assim. É sim. Você só diz que não é pra justificar a sua covardia, ou a sua ignorância, ou a sua falta de disciplina Fracasso. e de compromisso com você. Porque assim, ó, duas motivações. Ou você quer ganhar, ou você não quer perder. Ou seja, quer ganhar, ganhar. Quando você perde, você se sente mal. E quando você não ganha aquilo que você imaginou que você ia ganhar, você se sente pior ainda. Então você quer ganhar, ganhar o tempo todo. Então deixa eu te dizer, ah, porque eu não quero ficar rico, eu só quero minha casa própria. Ué, você vai trocar o quê? Você tá na época lá dos maias, que você trocava couro de gado por outra comida? Entende? Ah, não, eu não quero enriquecer não, eu só quero ter qualidade de vida. Ah, não quero enriquecer não, olha, eu sou uma pessoa humilde, Thelma, só quero pagar minhas contas em dia. Ah, e conta em dia paga com o quê, então? Com tranquilidade? Me diga aí, porque eu não tô entendendo. Diga para mim. É. Ó, então assim, beleza, entendi. O que é ativo? Eu preciso construir ativos. Ativos é aquilo que bota dinheiro no meu bolso. Cursos podem botar dinheiro no seu bolso porque você vai ser uma pessoa melhor. Investimentos, ações, ele cresce e ainda cai dividendos. Cresci, coloquei ativos. Esse ativo tá pingando dinheiro aqui. Quando eu tiver a quantidade de ativos o suficiente para bancar qualquer decisão de comprar uma casa aqui ou acolá, aí você vai lá e compra sua casa. É por isso que vocês veem as pessoas falando, não compre casa. O problema não é comprar casa, é o momento em que você vai comprar a casa. É o momento em que você vai comprar um carro importado. Ah, o cara fala para não comprar carro importado, mas ele compra porque ele é mais rico do que você. Porque ele tem ativos o suficiente que ele não precisa mais trabalhar para aquilo. Então, por isso que o nome do meu curso é Renda Infinita, porque esses ativos, ele vai pingar dinheiro, ele vai trabalhar e multiplicar ao ponto de você não precisar trabalhar. Ah, é com 300 por mês? Depende da idade que você começou. Depende, isso vai depender de você, então vai precisar aprender uma habilidade. Então é isso que ele fala aqui, ó, presta atenção no que ele falou. Eu não estou dizendo que você não deva comprar a sua casa própria. O que estou dizendo é que você deveria entender a diferença entre um ativo e um passivo. Se mesmo assim você falar, tá, Thelma, entendi, dane-se, eu quero comprar uma casa, massa, entendeu e comprou? Porque as pessoas compram a casa, e eu comprei duas, tá? Com essa cabeça de que, tô comprando porque tem que comprar. Eu comprei 2 ativos, que se eu tivesse tido essa grana investida, eu tava, né, numa situação bem diferente hoje. Então, entenda o que é ativo, o que é passivo e tome a sua decisão igual um adulto que tem consciência das coisas, né? Isso é muito interessante porque hoje eu mudei muito a minha cabeça, porque a gente vive uma pressão por cultura. Porque no Brasil, uma casa simboliza segurança. E é engraçado que lá em Provérbios diz que a riqueza é como os muros de uma cidade. Então, olha bem. O que naquela época era a segurança de uma cidade? Os muros. As cidades bíblicas, as cidades de Israel, e também quem assistiu Game of Thrones, por exemplo, a proteção da cidade não é o muro? Sim. Então, muitas vezes as pessoas confundem as coisas. Ah, porque eu vou comprar uma casa para ter segurança. Vou dividir em 30 anos. Isso não é segurança. Não, porque eu trabalho e meu patrão me paga tanto, eu tenho um salário de tanto. E é como a Thelma disse aqui no começo. Isso não é segurança. E lá em Provérbios diz que a riqueza é como os muros de uma cidade. Ou seja, a riqueza
é a sua segurança. E isso não endeusando o dinheiro, não colocando dinheiro na frente de Deus. Mas é porque, gente, o dinheiro, ele é um recurso. E com recurso, você consegue fazer mais. Com recurso, você chega a mais lugares. Com recurso, você ajuda mais pessoas. Com recurso, você paga aquilo que precisa, entende? Então, assim, porque dinheiro não paga saúde. Mas, por exemplo, teve uma vez que a minha avó estava com pouco dinheiro, ela tinha deixado de receber o auxílio idoso. Primeira coisa que ela tirou, Pilates. Porque ainda tem isso, né? Não, primeiro eu pago as contas, porque minha saúde, né, e Pilates. Falei, a senhora vai fazer Pilates? Então, o ativo que eu tenho hoje, o dinheiro, pagou a saúde da minha avó. Porque se ela não faz Pilates, ela, enfim, enrijece, velho, fica duro, né? E tudo mais, adoece, fica com dor na perna e etc. Não. Então, naquele momento, o dinheiro, o recurso estava pagando a saúde, o bem-estar. Teve uma época que a minha avó ficou sem o auxílio idoso e estava também sem um aluguel. Minha avó tem umas rendinhas e tudo mais. Estava sem um aluguel. Juntou as netas com os recursos financeiros. E como se diz, minha avó comeu do bom e do melhor, não faltou nada, fez a unha dela, fez o cabelo dela, porque ela também não fica, tá, gente? Sem fazer semanalmente. Então, assim, não falta. Então, esse também é um grande engano das pessoas ficarem falando, porque dinheiro não traz felicidade. Gente, dinheiro é segurança. Eu não sei por que o povo mistura as coisas. O que uma coisa tem a ver com a outra? Exatamente. É cada coisa. Olha só onde está que eu coloquei aqui, ó. Cada dólar da minha coluna de ativos era um ótimo empregado. Entenda isso aí, depois a gente vai falar, tem um outro livro que se chama O Homem Mais Rico da Babilônia. É exatamente esse conceito que ele ensina. Se você entender que o dinheiro é seu empregado, e aqui ele está sendo bem gentil, porque lá no outro ele chama de escravo, né? Porque o escravo não tem direito. O escravo, ele trabalha e é isso aí. E o dinheiro ainda é mais, porque o dinheiro trabalha dia e noite. O escravo ainda precisa descansar, comer, né? E dormir, e enfim. Tem uma certa manutenção no escravo. O dinheiro não. Entenda o dinheiro como seu empregado, como seu escravo, como uma fonte de fazer mais dinheiro quando você coloca esse dinheiro para investir, para multiplicar. Não tem jeito de você um dia parar de trabalhar se alguém não estiver te sustentando. E eu espero que esse alguém não seja seu filho e sua filha, que você fala aí que morre pelo filho e filha, mas tá contando com ele para se te sustentar no futuro. É. E agora eu vou mais embaixo ainda, vou trazer uma polêmica. O que eu mais vejo são imigrantes vivendo como escravos. Eles são os escravos da própria vida. Se tornaram vítimas de si mesmos. Vítima do dinheiro. Vítimas do dinheiro. Nem vítima do dinheiro, porque é deles mesmos. Porque em vez deles buscarem conhecimento para fazer esse dinheiro trabalhar para eles como escravos... Não tem tempo. Não tem tempo. Eles trabalham como escravos. É tipo assim, se eu não fizer, eu não vou ter o dinheiro, daí eu não vou pagar isso, daí eu não vou fazer isso. E é assim, parece que é uma pessoa que tá... Não é assim, sabe? Parece... É uma loucura, gente. É como se ele plantasse uma semente aqui e aquela semente não germinasse. Então ele tem que estar sempre plantando. E não germina, ele não colhe. Entende? E aí existe essa falsa ilusão, né? De que se está construindo demais porque se está trabalhando demais. E nem esse conceito da corrida dos ratos, eu não tenho certeza, mas eu acho que é ele que trouxe, que popularizou esse negócio da corrida dos ratos, né? Ficar correndo ali atrás de dinheiro e nunca ter dinheiro. E olha que loucura, assim, trazendo, você estava falando aí sobre essa questão de colocar o dinheiro para trabalhar para você. Eu e meu esposo temos uma empresa de produtos físicos, né? De revenda de produtos físicos. Tem produto que você ganha, assim, tipo assim, $1, $2 naquele produto. E aí, às vezes, você paga, sei lá, vamos colocar um valor cheio. Eu vou pagar $100 num produto para ganhar, às vezes, ali $40 de volta. Às vezes nem isso, $30 de volta, entende? Mas vamos colocar que seja 40% de ROI, $40 de volta. Aí eu ainda tenho que tirar todo o custo, enfim, tudo aquilo. No final, sobra ali uns 10%. E aí, se você pensar, tá, na mesma proporção que eu compro um produto, eu também vou botar esse dinheiro, vamos dizer assim, se você compra um produto de $100, mas para o seu uso próprio, tá? E você é a pessoa que gasta muito, você tem que pensar, cara,
isso aqui não vai me render nada. Eu, pelo menos, estou comprando para revender, né? Mas, assim, se você pensar na mesma proporção, ao invés de eu pegar esse dinheiro aqui e botar ele para render, se ele me render 10%, eu já estou ganhando 5%, 1%, whatever que seja, eu já Não, estou ganhando qualquer mais. coisa que render, né? Porque você tá ganhando nada. Mas Exatamente. é importante investir, mas é mais importante investir certo, investir direito, porque a gente não tem mais tempo. A gente não começou a investir quando era muito jovem. Quando a gente tá lá nos 20, 30, aí você tem um tempo para até tolerar uma porcentagem menor. Por isso que não é investir apenas, abrir conta numa corretora, simplesmente comprar, vou comprar aqui a ação de qualquer coisa aqui. É melhor do que nada. É melhor do que nada, mas talvez você não vai conseguir se aposentar desse jeito. Tem que investir certo, tem que investir direito, tem que blindar os seus investimentos. Não é só investir aqui nos Estados Unidos aleatoriamente que vai te garantir que você chegue lá, tá? Uhum. Tem aqui, ó, no capítulo número 5, os ricos, adoro essa parte. E é verdade, os ricos inventam dinheiro. O rico inventa dinheiro. Diga mais, fiquei curiosa. Nossa, vai pegar agora. Steve Jobs, ele inventou uma solução. Não tinha nada disso. Jeff Bezos, ele inventou a Amazon. Quem sabia o que era aquilo? Não existia a Amazon. Então, o rico, ele inventa. Ele olha para aquilo dali, é uma oportunidade. Ele trouxe um exemplo, que tá bom, né, gente? A gente tá falando de uns caras fora da curva. Mas a gente tem pessoas ao nosso redor que vê oportunidade em tudo. Olha só o que ele falou. E aí, aqui eu lembrei da minha amiga, da Amanda, que vai estar assistindo. Ai, Esse cara, o Robert Kiyosaki, ele ganhou muito dinheiro com terras, né, com investimentos. Aliás, as pessoas mais ricas que a gente conhece, mais populares, elas fizeram dinheiro fazendo negócios com compra e venda de casas. Por quê? De imóveis, né? Não só casas, terras, terrenos. Por quê? Porque tem muita demanda. Você falou, o brasileiro pensa assim, todo mundo pensa assim. Aqui também. O americano também tem o sonho americano de ter a casa e tal, e tal, e tal. E aí ele falou assim, casas que valiam 100 mil estavam agora sendo oferecidas por 75 mil. Você pode não saber, mas existe. Então, o rico, ele vai encontrando oportunidades onde ele consegue ter um lucro maior. Leilão de casa, leilão de carro, isso sempre existiu, gente. Gente que começa a comprar uma coisa e não dá conta porque está desorganizado financeiramente, deu um passo maior do que a... Engraçado isso. Uma vez eu estava num grupo, eu nem sabia que essa era uma objeção. Eu estava no grupo e a gente estava falando sobre leilão de imóveis, né? Aí uma pessoa falou assim, eu acho que ninguém deveria comprar casa em leilão porque a pessoa... Olha a mentalidade, meu amigo. Ai, já vem. Porque a pessoa que ela tá perdendo a casa em leilão, coitada, né? Gente, o problema dela. Você tá ajudando essa pessoa. Porque ela não dá conta de pagar, número 1. Número 2, mas ninguém sabe qual é a situação dela. Eu só preciso saber qual é a minha situação. Mas aí vem a questão da pessoa, igual você falou, da autorresponsabilidade. Das pessoas acharem que sempre o outro tem que carregar os BO que ela mesma gerou. Tem crises que as pessoas geram na própria vida, tá? Tem crises que você tá vivendo que estão sendo produzidas, geradas por você. É sempre por você. Sempre ou você por permitiu. Ou você permitiu. E aí você quer que o outro carregue a sua crise com você? Não, o pior é o outro de fora falar, não compra. Nossa, como você é ruim, você tá comprando a casa de leilão do outro. Ué, e o governo tem culpa disso, do cara não se organizar. Isso mesmo, você não pode ter casa. Você não consegue pagar a prestação da sua casa, então não tenha. Volte 2 passos e comece novamente. Exatamente. E essa questão de ter dó da pessoa, porque não imaginou. Pois deveria ter imaginado a Você crise. tem que considerar. Sim, tem que considerar a crise. Mas ninguém imagina que adoeceu. Gente, sinto muito. A gente não quer ver o mal das pessoas, assim como eu não quero ver também. o meu mal. No dia que eu estiver doente e não conseguir arcar com as despesas de uma casa, eu vou precisar voltar 2 passos e tocar a vida. Eu não quero ninguém com dó de mim. Uhum. Eu não quero. E nesse ponto aqui, que interessante que você trouxe do livro, que rico inventa dinheiro, me deu 2 insights aqui. Primeiro, a questão da autenticidade e segundo, correr riscos. A maioria das pessoas que vivem uma vida medíocre, miserável e pobre, falta essas 2 capacidades nela.
Eu acho que ela Duas corre classes. risco. Ela só não sabe. A capacidade de identificar, gente, é tão baixa. Como que não corre risco? Todo mundo corre risco o tempo inteiro. Só que ela é tão. A mente é tão pequena que ela Limitada. prefere ser empregada de alguém e depender só daquela pessoa. Porque eu não quero arriscar. Você já Não é tá correndo risco. possível. É verdade. Então, assim, o que eu vejo em Eu não tô pessoas... Eu não tô falando que você não deve ser empregado, seja. Mas não acho que isso é segurança. Exato. Então, assim, essas duas coisas que eu vejo nos ricos, eles são autênticos no quesito de não precisa ninguém fazer para eu ir lá e fazer. Eu vi uma demanda, eles solucionam problemas. Isso. Ricos, eles são solucionadores de problemas. Rapaz, eu vi que você tem não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você quer uma consultoria? Eu te dou. É tanto. Rapaz, isso, uai, eu te vendo, você precisa? É tanto. Entende? Então, assim, eles não têm medo de ser autênticos, eles não têm medo de solucionar problemas, de se vender, não tem essa vergonha, porque vão achar que eu sou charlatão. Até ontem, numa conversa com meu pai, ele falou assim, é o famoso gambireiro, né, minha filha? Eu falei assim, pai, mas o tal do gambireiro, ele vai só enriquecendo, né? Enriquecendo, enriquecendo, enriquecendo. E é a gambira, é tipo assim, nossa, meu pai tava falando sobre gado. Eu comprei 10 gado aqui, o cara tava precisando, comprou R$300 a menos, mas ele abriu a boca amanhã, ele já vende por R$300 a mais, ou seja, se ele comprou 10, ele já tá fazendo 3.000 a mais, entendeu? Então, assim, é a pessoa que não é ágil, ela é rápida, ela é sagaz, ela vê essa demanda, ela vê a necessidade, ela aproveita. Então, assim, e tem essa questão também do risco, do desafio, da pessoa ir lá e encarar. Então, assim, eu vejo isso muito, tipo assim, cara, é uma característica, é uma habilidade que a gente tem que desenvolver, sabia? Eu percebo que o rico, ele tem essa característica que é fazer dinheiro, mas também tem que ter o de manter o dinheiro. Boa. Porque o brasileiro sabe fazer grana, né? Aqui então a gente tá falando com uma galera pra uma galera que Deus amado. Imigrante pra fazer grana igual nós, não tem gente, como não. faz dinheiro. Eu tava conversando com a minha mãe, ela fala assim, Cíntia, eu posso até não saber ter dinheiro, mas fazer eu sei. Exato. É verdade, mãe, só faltou o segundo passo, né? Minha mãe faz dinheiro, meu Deus. E aí aqui a lição número 6, complementando aquela, né, que rico não trabalha por dinheiro. Aqui ele falou, trabalhe para aprender e não por dinheiro. E quando você tá com essa mentalidade, você vai se destacar naturalmente. Naturalmente, porque, cara, eu quero aprender. O que mais que essa pessoa pode me ensinar? O que mais que eu posso aprender? Eu deveria me vestir diferente? Quando você tá com drive de eu preciso aprender. Lembra quando você chegou aqui? Você queria aprender? Eu vou aprender. Você vai ver que daqui a pouco eu tô fazendo meus clientes, eu tô pegando isso. Lembra? Então, quando você não para de fazer, trabalhe para aprender. Eu tenho uma amiga que ela fala uma coisa que agora tá na minha cabeça. Acho que a gente já até falou isso aqui. Toda vez que você tá aprendendo uma coisa nova, você se sente burra. Com certeza. E é muito ruim esse sentimento, porque você fala assim, meu Deus, não é possível, eu sou muito burra mesmo e tal. E esse sentimento é normal, todo mundo sente. A gente se sente cansado, meu Deus, só que é o processo de aprender. E aí, quando a gente se depara com esse sentimento, você rejeita e fala, não, isso aqui não é pra mim mesmo não, pá, e vira. E aí você vai ficando cada vez mais parada. Você não aprende mais nada. Eu tava falando com a minha sogra essa semana, ela... É tão ruim a gente estar acostumado a dirigir um carro e acostumar a dirigir outro, a gente se sente assim tão insegura, né? E aí eu falei para ela, que interessante, esses pequenos desconfortos ao longo do dia, se você parar, não vou, porque eu não tô acostumada com aquele carro, não, se você permitir que esse desconforto te pare, você emburrece. É aí que a gente fala sobre emburrecer, que os Estados Unidos te emburrecem. Não preciso aprender inglês, não preciso melhorar o meu inglês, eu não preciso, sei lá, aprender uma coisa diferente, eu não quero negociar com o cliente, eu não quero uma coisa que eu troco lá. Gente, provoque-se para pequenas coisinhas, comer uma coisa diferente. Para mim isso é estressante, escolher um restaurante novo, eu não gosto disso. Mas vai se provocando com esses pequenos momentos e com o intuito de aprender. Eu quero aprender. E aí, isso, Thelma, que você tá falando, eu acho uma coisa bem interessante, trazendo para nossa realidade. Porque uma coisa que eu vejo que acontece aqui é que, tipo assim, eu sou imigrante.
Não vou perder meu tempo aprendendo isso. Ai, pra quê? Eu tenho que mandar dinheiro pro Brasil. Ou pra quê? Eu vim aqui pra trabalhar. Ou pra quê? Pra quê? Pra quê? E é tão interessante que nós estávamos falando sobre isso agora há pouco. Na verdade, vocês vão ver no próximo episódio. Sobre, né, a quantidade de... Que eu fiz uma lista da quantidade de cursos, formações, especializações que eu fiz desde 2020. Desde 2020? Foi, desde 2020. Então, assim, nos últimos 4 anos e pouco, tipo, a quantidade... E aí, até vem uma questão muito importante, porque eu pensei assim, caraca, meu Deus, que tanto, né, que já foi investido, que tanto. Nossa, sei lá, acho que eu nem preciso fazer mais nada. Só que aí é que mora o erro. E agora, sabe, tá trazendo essa clareza pra mim. Eu não tenho que parar de investir em conhecimento e em mim. Porque foi devido a esse conhecimento que a minha vida mudou extraordinariamente nos últimos 5 anos. Principalmente nos últimos 3 anos. Eu me tornei uma pessoa que eu jamais imaginei, uma profissional que eu jamais imaginei. Ontem minha esposa até estava falando comigo, amor, você se imaginava como terapeuta, como autoridade nessa área, referência, pessoas te procurando, você ajudando pessoas a curarem traumas? Eu falei, não imaginava. E ele falou, mas pensando bem, você sempre gostou dessa área, você pensava, né, da área, tipo assim, voltado pra saúde humana, porque ou eu queria ser dentista, ele falava que eu deveria ser esteticista, só porque eu gosto de arrancar uns cravinhos dele de vez em quando. Mas, e aí, né, eu acabei indo pra essa parte de desenvolvimento humano, terapias e etc. E eu falei pra ele, nunca me imaginei, então eu vivo coisas hoje que eu nunca imaginei na minha vida, até 8 anos atrás, 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui, e hoje eu faturo, eu faço um dinheiro. Eu nunca imaginei que eu ia ser uma investidora. Eu nunca imaginei que hoje eu estaria falando sobre gado e etc. Eu nunca imaginei que nem que esse podcast, porque se eu não tivesse investido hoje, nós não estaremos aqui nesse podcast, né? Assim, transbordando para vocês. Então, assim, e nem viver o que eu realmente estou desfrutando da minha vida. O extraordinário. Então, se eu quero viver mais extraordinário, agora eu quero, menina, triplicar esse valor que foi investido. É isso aí, porque é infinito, né? É infinito. E o nosso transformar, ele começa a ser extraordinário, nem é em dinheiro. Não, muitas coisas não é. É na família, Sim. é no seu ambiente, é a seleção de pessoas. São coisas extraordinárias que acaba que, querendo ou não, o recurso acaba sendo o dinheiro. Vou te dar um exemplo. Há umas 2 segundas-feiras atrás. Mas o que não falta é dinheiro pra essa galera, né? Exato. Não é isso. Eu acho que o ponto não é ter dinheiro, porque a gente sabe fazer dinheiro. É decidir ser uma pessoa diferente. E aí o recurso vai ser o dinheiro. É a moeda de troca, né? Eu vou te falar assim, alguns 20 dias pra cá. Em uma segunda-feira, 3 da tarde, estávamos caminhando, eu, meu esposo, minhas 2 meninas, e no parque lá perto de casa tem um pera-riozinho, assim, um trenzinho de água lá, que passa assim, correndo e tudo mais, é um riachinho assim, pequeno. E aí, nossa, vamos atravessar aqui, e aquela memória muito gostosa, as meninas atravessando aquela água ali nas pedras e tal, e pai, mãe. E você vê, olhando assim no subjetivo, tem valor nenhum ali. A gente estava atravessando um riachinho e... precisa de dinheiro para isso? Não. Isso é viver no simples? Mas o fato precisa sim. Aí é o que eu vou dizer. O fato de eu morar num lugar melhor, eu preciso de dinheiro. É o dinheiro que paga isso. Hoje, amiga, a mentalidade que eu e meu esposo fomos desenvolvendo ao longo dos últimos anos, que nos levou a viver essa vida hoje, de ter segunda-feira para 3 horas da tarde. E quantos pais de família aqui, 3 horas da tarde, numa plena segunda-feira, tá na correria, na loucura, nem pegou o menino em after school ainda. E quando tá em casa, tá com a cabeça lotada. Eu sei porque eu vivia isso. Gente, eu não tô vivendo, eu não tô contemplando, eu não tô, sabe, indo levar os meus filhos pra escola e olhando a natureza, olhando bonito. Outro dia aconteceu a mesma coisa lá e eu falei pro meu marido, que manhã, hein? Porque a gente tava sem as crianças. Falei, eu quero mais manhãs assim. Ele, eu também, então. E se antes eu tivesse sem trabalhar de manhã e ele também, eu já tava, cara, era pra gente estar fazendo dinheiro uma hora dessa. A gente tava lá namorando, se curtindo, sem as crianças, que tem 3, né? Aí fica um pouco mais corrido.
e a gente poder fazer com calma aquela experiência. Sair para tomar um café com a amiga com calma, atravessar um riozinho ali, presente, E integral. tranquilo, Minha mãe tranquilo. chama, isso é integral. Tá É, inteiro. e assim, é nos mínimos detalhes, porque eu vejo pais de famílias aqui que chega uma sexta-feira, meu Deus, tem que aproveitar, porque a sexta-feira é quando faz mais dinheiro, que não sei o quê, fica em casa até meia-noite, e não tem nada de errado nisso, é honroso isso, só que assim, Mas tem que ser transicional. transicional, né, tem que ser assim uma Não coisa de, pode. tipo, um momento, porque, cara, é tão E gostoso. aí, igual- fim de semana, sabe o que que é o pior? Que eu fico com muita dor. Final de semana, aquele cara, aquela mulher quer relaxar. Aí vai fazer um churrasco. Vai fazer um churrasco com outros adultos. Não tá em família. Não Você tá. não tá com seus filhos. Exatamente, no tempinho que tem não tá em família. E ele merece descansar. E ele merece relaxar. Sim, sim. E assim, eu participo de muitas realidades diferentes da minha hoje, mas eu falo, o que fez a minha realidade e a do meu esposo mudar, de sair dessa corrida de ratos, desse negócio de tipo, meu Deus, eu não tô trabalhando, eu não tô rendendo, não, eu não posso viajar, eu não posso parar, eu não posso trabalhar, parar de trabalhar mais cedo para ter momento com meus filhos, senão vai faltar no aluguel e não sei o quê. Igual tá começando o verão agora, né, primavera, vamos jogar pickleball. Ai, gente, jogar pickleball com criança é uma delícia, a raquete é pequenininha, a bola é de plástico e é numa quadra tipo de tênis. É uma delícia. E Não aí, conhece. delicioso, seus meninos vão amar, tá? Criança, uma horinha, eles estão frouxos. Da sexta-feira, 3h30. Na sexta-feira, a nossa preocupação tá sendo pegar a Heloísa mais cedo na escola pra gente ir pra quadra de pickleball às 4 da tarde, 3h30, pra gente jogar pickleball. E que delícia, entende? E tipo assim, isso é muito gostoso. E eu vivi recentemente uma situação no qual eu tava assim num grupo de umas 14, 15 mulheres, e aí a gente tava fazendo um sleepover, noite das garotas e tal. E aí começou-se a discussão, porque no outro dia a gente ia acordar, fazer uma caminhada, tomar um café, fazer uma caminhada, ia almoçar. Tempo de garota, sem filho, sem nada. E aí começou ali uma conversa sobre uma das pessoas que estavam ali não poder ficar para outro dia. Porque o marido tinha que ir trabalhar e ela tinha que ficar com a criança e etc, etc. E a gente falando, poxa, a gente combinou tantos dias antes e tal. E aí rolou ali uma discussão, tipo, porque vocês precisam aproveitar mais a vida. Mas a gente ao mesmo tempo entende que a pessoa precisa ali daquele dinheiro. Ela que tem que entender. Porque também não adianta nada. A pessoa tá bom, mas tá com a cabeça cheia, tá com a cabeça lá fora. É um processo, gente. É um processo. É um processo. Porque está muito mais relacionado àquilo que você acredita. Nem é efetivamente o dinheiro. Porque, ai, gente, eu tenho uma aula. Eu tô até querendo vender essa aula individualmente. Só essa aula. Coloca aqui se você quiser saber essa aula. Isso mesmo. Eu ia falar isso. Só para você fazer o seu dinheiro sobrar. Em uma aula. Gente, essa aula, meu Deus, eu já sei até qual é. Vale cada centavo, vale. Eu chamaria essa aula de paga curso, viu? Não tô brincando, não tô brincando. Adorei. Gente, nossa, essa aula, meu Deus, essa aula fez assim com a minha cabeça, ó. Você não sabe. Você não vê. E é só. E sei lá, você faz essa aula em 10 minutos. Tá? Vou vender. Se vocês quiserem comprar só a aula, não fala. Não, é sério, gente, assim, tem coisas que você não sabe e resultados que você, resultados que você não tem pelo aquilo que você ainda não sabe. Isso é um fato. E assim, algo que mexeu muito comigo, até falando das aulas da Thelma, ela foi um dia quando assim, eu resolvi ser aluna dela, mas teve uma coisa que ela disse que mudou totalmente a minha forma de ver as coisas. Porque você pode estar aí do outro lado falando, mas como? Porque assim, Thelma, o que acontece? Por exemplo, esse caso que aconteceu lá dessa pessoa que tinha que trabalhar. Gente, mas eu preciso. Ela fica na reatividade. Mas eu preciso. É do dinheiro. É não sei o quê. Porque a gente fez compromisso no Brasil, que não sei o quê. Cara, você não tá percebendo que às vezes tudo bem, lindo você ter esse compromisso. Mas às vezes você tá deixando de viver coisas aqui maravilhosas porque você fez um compromisso que foi muito mais além, que te impede, assim, de viver momentos tão simples. Aí, nessas horas, o povo é arriscado, olha. Exato. E aí, o que eu quero te dizer? Olha só, a Thelma, ela tem uma história, né, que ela contou. Conta a história de quando você viajou.
rapidamente. Quando eu tava grávida? Isso, quando você tava grávida. Porque essa história, gente, foi o que caiu a minha ficha. Porque eu vou te dizer uma coisa. Você tá aí na reatividade, tipo assim, vou concluir meu raciocínio. Ah, não, porque eu tenho que trabalhar e como que eu boto o prato de comida na mesa dos meus filhos? Olha o que elas estão falando, elas estão aí gravando esse podcast, elas não sabem a minha realidade. Psiu, larga de ser rebelde. Só escuta, é sério. Larga de ser rebelde e escuta pra você parar de viver como você tá vivendo. Porque você tá reativo de jeito porque está te cutucando, você tá infeliz com essa realidade, entende? Beleza, você olha pra sua vida hoje, eu escutei isso esse final de semana. A vida que eu vivo hoje, Deus me livre, eu preferia estar 1000 vezes no Brasil, que eu tava muito melhor, trabalhando meio período só. O que eu vivo aqui é insuportável. Você tá odiando a vida que você tá tendo e você tá aceitando. Peraí, existe como mudar essa vida. E se não for pelos seus, e se não for por você, que seja pelos seus que você tá pensando aí de botar o prato na mesa pra eles. Conta, Thelma. Essa história mudou tudo. Foi quando eu decidi investir. Eu tava aqui com meu marido, eu trabalhava de limpeza ainda, e eu tava grávida do meu terceiro filho. Eu tinha duas crianças lá em casa escadinha, então, sei lá, 5 e 3, ou menos um pouco. E aí eu tava grávida e a gente tentando juntar dinheiro, eu e meu marido. Ah, coloca toda semana $100 aqui em cash, eu também coloco, porque na conta some, não sei o quê. A gente tentou isso por muito tempo e nunca dava certo. Doía a unha e ia lá pegava o dinheiro. Desse jeito. Dinheiro não pode estar assim, beleza. Depois eu não sabia, né? Eu tava tentando, tudo bem, era o que eu sabia. E aí a gente ia passar Natal e Ano Novo, fim de ano, em Las Vegas, na casa de uns amigos. E aí a gente tava no closet, eu e ele. Eu grávida, e aí eu fui deixar o dinheiro lá, não sei o que foi que a gente se encontrou no closet, não lembro. E aí ele falou assim, ó, amor, presta atenção, porque a gente vai passar fim de mês lá. Então você precisa dar, porque eu pagava parte, minha renda era metade, ele pagava metade, não lembro direito. A gente tem que deixar o aluguel pago, hein? Porque o aluguel é dia 1º aqui, eu não sei aí. Muito isso. Eu não sei lá, aí, não sei se todo lugar é dia 1º. E aí ele falou, a gente vai ter que ficar 2 semanas sem trabalhar, então tem que ter o dinheiro do aluguel. E lembrar que vai deixar de trabalhar 2 semanas. Eu, meu Deus, nem tinha pensado, verdade, eu vou começar a pensar aqui. Aí ele virou pra mim e falou assim, agora que responsabilidade é nossa, hein? Cara, você grávida, aí ele olhou pra minha barriga, desse tamanho. Nasceu em abril, tava com 5, 6 meses. Você aí grávida, com esses 2 meninos pequenos, se acontecer alguma coisa comigo, Thelma, o que vai ser de você aqui, tendo que trabalhar, grávida com 2 meninos? E se alguma coisa acontece com você, como que eu vou ficar aqui com 2 crianças e não sei o quê? Quando ele falou aquilo pra mim, a única palavra que ficou na minha cabeça foi irresponsável. Gente, eu me senti uma idiota, que eu falei assim, não, você pode me chamar de qualquer coisa. De responsável você não pode, porque eu, grávida, lavando rodapé, trabalhando igual um camelo, e leva a menina de que tirando, não sei o que, aquela correria, aquela vida de imigrante que você conhece, né? Que eu ia chamar de outra coisa. Agora, eu não achava que eu estava sendo irresponsável, mas eu estava. Eu não achava que eu estava arriscando tanto, mas eu estava. Eu não achava que eu estava tendo uma vida pior do que a que eu tinha no Brasil, mas eu estava, porque eu estava fazendo a coisa tão no automático e aquele despertar dele, eu fui para Las Vegas, atacada, porque eu pensei, cara, eu preciso mudar isso daqui, eu vou guardar o dinheiro, porque o meu problema era o dinheiro do aluguel, e eu tinha que guardar $2.000 do dinheiro do aluguel. Se eu guardar dinheiro do aluguel, eu tô bem. Ai, coitada. Aí depois eu fui estudando e fui aprendendo e fui entendendo, e aí começa, é uma frase que muda, aí passa 1, 2 meses, você vai mudando um pouquinho, e assim por diante. Você não precisa se tornar especialista em finanças para cuidar do seu dinheiro. Essa aula, por exemplo, você nunca viu. Ninguém nunca viu. Você já viu alguma técnica como essa? Nunca, porque foi eu que fiz. Verdade. E aí você vai ver o seu dinheiro sobrar. E aí você vai ter dinheiro para comprar o curso. É incrível, é incrível real, assim, porque... Paga curso, maravilhoso. Cara, porque você fala assim, gente, existem... Às vezes, na sua rotina, existem meios de você fazer dinheiro, inventar dinheiro dentro da sua casa e você não sabe. Se você organizar,
E quantos alunos falaram assim, eu achava que eu tinha que fazer mais dinheiro. Agora eu descobri que eu não preciso fazer mais dinheiro. Eu só nem sabia para onde que o dinheiro ia. Essa sensação de que você é vítima do dinheiro, que o dinheiro vai sumindo, vai acabar. Você vai falar, meu Deus, tem um depoimento de uma aluna que ela falou, Thelma, eu consegui juntar 20 mil dólares só de aposentadoria em uns 4, 5 meses. Uau. Aí eu falei, como? O que você fez? Eu era muito besta, né? Nossa, bota besta nisso, hein? Isso sem falar das outras coisas, que ela falou que eu juntou outras coisas. Então, não é que ela era besta, é que ela não entendia o valor do dinheiro, o valor do tempo dela e para onde estava indo o dinheiro. E meu amor, quando você entende o valor do dinheiro, filha, acabou essa história de me dá aqui, me dá acolá. Acabou. Nossa, acabou até a história de, tipo assim, você ficar gastando, torrando o seu dinheiro. Aleatoriamente, com coisas que você não usa, com coisas que você não... assim, vou trazer o básico, né? Às vezes, eu vejo isso muito diferente entre o Brasil e aqui. Eu trabalho dentro de casa, home office. Eu fico desarrumada? Não, eu sempre estou alinhada. Então, por exemplo, é como você falou, às vezes, por exemplo, eu comprei esse anel. Mas esse anel, como eu trabalho com a minha imagem, ele também faz parte do meu ativo, né? Sim. Porque eu tenho que estar bem alinhada e tudo mais e tal. Só que teve uma época que minhas amigas ficavam assim, por que você não compra essa roupa? Eu falo, porque essa roupa não vai me ser útil. Útil para quê? Aí vai essa questão. Não, porque uma roupa ela é útil. É lógico que uma roupa é útil. Porque se você tem essa roupa que não sei o quê, porque você vai pra tal evento, você vai pra tal lugar, você vai pra tal lugar. Gente, quando eu tenho que estar num evento, eu vou lá e comprar roupa. Aí ela vai ser útil. Aí ela vai ser um ativo pra mim. Porque ela não vai ser útil pra mim estando dentro do meu guarda-roupa. Porque os $100 que eu pagaria num blazer da Zara, ele vai para vai lá pra Fidelity. Eu não quero saber. Fidelity é a corretora, já. Fidelity é a corretora. Então, assim, ou ele vai ser investido, ou eu vou comprar outro curso. Ou eu vou comprar um livro. É sério. Isso gente, a gente é muito compra curso. Vocês acham que a gente gosta de vender? Vocês não sabem o tanto de curso que a gente compra. Vocês não sabem o tanto de curso que a gente compra. Livros. O mês passado, o meu budget, eu extrapolei meu budget, porque eu tinha uns rewards nos cartões de crédito. E eu falei, eu não vou torrar esse rewards comprando roupa ou nada. Eu vou comprar livro. Eu trouxe 10 livros do Brasil. Gastei, foi um momento de quase $400. E, gente... E já, louco. E, gente, se você quer comprar... Não, mas eu quero, então compra. Só que você vai ter um valor para isso. Eu quero um valorzinho do dane-se, cara. Eu não quero ficar olhando para tudo. Você vai ter tudo. Nem tudo que você for comprar vai estar assim, nessa tensão. Entendeu? Eu tenho uma amiga... Eu vou só contar esse exemplo, eu vou voltar aqui para esse capítulo número 6. Aí eu quero falar sobre esse negócio de compra também. Vai, mas conclua o seu raciocínio. A minha amiga, ela falou, vou parar de fazer luzes, porque luzes é muito caro. Eu, tá bom. Não perguntei nada, ela falou, vou parar. Beleza, para aí, a gente fez lá a organização dela. No mês que vem ela falou, gente, eu tô deprimida, eu preciso fazer minhas luzes. Eu, misericórdia, faz as luzes. Não vamos cortar aquilo que vai te deprimir e nem vamos cortar nada definitivamente. É isso que eu ensino nessa aula, que inclusive vai com uma planilha e tal, se você quiser. Eu não gosto de planilha, mas vai que você gosta, né? E te ajuda a organizar. E aí você separa aquilo que é importante, o que não é importante, o que dá para suspender por um tempo, só um tempinho. Vamos fazer um detox. Talvez nem precisa. Talvez na hora que você organizar, você falou, uou! Aí é onde eu entro. Eu já sou mais colérica, né? Eu sou mais... Assim, tem coisa que você tem que, passa a faca. Corta. Eu já sou do tipo assim, dependendo do que você quer e dependendo do que você precisa, você vai precisar ser radical, né? Ser radical. Mas, gente, não é porque morre aqui nos Estados Unidos, de tristeza. Morre não. É porque aqui nos Estados Unidos, o problema é o gasto, não é fazer, porque a gente sabe fazer. Sabe fazer, exatamente. Olha só que legal isso aqui, Trabalhe para aprender, não por dinheiro, né? No capítulo número 6. Eu discordo disso daqui. Vai, manda, deixa eu ver se eu discordo. Que eu tô abusada de cortar do Robert Kiyosaki. Fala aí. Mas ela tem lugar de fala, né, minha gente? Não, mas isso aqui é outro ponto, nem é de dinheiro, não. Muitos professores... Tá, o título é Por que a educação fracassa? Muitos professores não têm experiência prática. Não fazem o que ensinam. Eles não viveram de fato o que ensinam, não cometeram erros, não aprenderam
com eles mesmos ou aplicaram essa vivência. As escolas ensinam a ler e memorizar. Acredito que estudar é a chave para implementar o que aprendemos. Olha só, estudar entre aspas, ele colocou. Kim e eu, que é o menino, nos reunimos com os nossos conselheiros várias vezes por ano e escolhemos livros para ler e estudar juntos, como o Cone do Aprendizado e tal. O que ele está falando aqui? Que a educação fracassa porque tem muitos professores que não vivem aquilo que eles ensinam. E esse é um discurso que a gente ouve muito hoje na atualidade de pessoas que vendem curso. Ah, mas ela só está ensinando, mas não sei. É porque eu já dei o exemplo daquele juiz, né? Que eu falei no episódio. Mas o que eu ouço muitas pessoas falando assim: ah, se fosse assim, ela não estava ensinando. Ah, ela vive disso? Pronto, vi no grupo do Facebook. A mulher estava lá falando: gente, eu estou fazendo tanto com UGC. E quem quer aprender, vem que eu ensino, tem um curso, tal, e fez a venda dela lá. E aí as pessoas falaram assim: ela não, se fosse fácil assim, se você estivesse fazendo dinheiro, você não estava ensinando. Primeiro, uma coisa tem nada a ver com a outra. Eu posso ter mais de uma fonte de renda. Eu posso fazer e aprender e vender te ensinando. Outra, eu posso não fazer e te ensinar, mesmo assim. Porque quem ensina história, então? Professor que ensina história, então? Como é que é? Professor que ensina matemática, então? Um professor de matemática da quinta série, se você perguntar coisa da oitava, talvez ele não se lembre. Não é porque, por exemplo, eu sou professora de finanças, eu sei tudo sobre finanças? Não. A Marjorie é terapeuta comportamental. Eu vou meter uma linha aqui de terapia e ela vai falar: não estou habituada, ambientada, não sei falar sobre isso. E por que eu falo, gente? Primeira coisa, você que talvez queira ensinar alguma coisa, ah, mas eu não posso, não sei o que, você não precisa saber de tudo daquilo. E pode mesmo assim ensinar alguma coisa. Eu não preciso bordar ponto cruz, sendo que eu sei fazer crochê. Eu sei a teoria do ponto cruz. Faz aí a teoria do ponto cruz. A gente começa assim mesmo. Então tem muitas coisas que a pessoa... Aluno supera professor. Eu concordo com você. Eu acho que essa ignorância vem muito do fato das pessoas não entenderem a diferença de uma coisa para outra. Como, por exemplo, existe uma diferença entre o coach, que eu também sou formada em coach, existe a diferença do terapeuta. Por exemplo, a terapeuta. Eu pego um caso de autista, por exemplo. Eu sou autista? Eu tenho que ser autista para atender uma terapeuta? Você tem que ser para atender um autista? Você tem que ser divorciado? Você tá entendendo? Ah, eu peguei um caso de abuso. Eu tenho que ter sido abusado? Não. Eu tenho que dominar as ferramentas e dominar o conhecimento para ajudar aquela minha paciente a superar aquele trauma. Então, o plano ele é um. Aqui como ele. Ah, eu quero ser rico. Pronto, eu vou ser rico. Os meios, desde que eu, não fira meus princípios, meus valores e etc., que eu não passo por cima de ninguém, o plano original é esse. Eu não desisto dele. Eu não desisto. A galera não tem nenhum plano, amiga. Exato. E aí aqui, qual é o meio? O meio eu ainda não sei, eu vou descobrir ao longo do caminho, entende? Ou o meio hoje é um, amanhã eu mudei de ideia, é outro. É isso aí, graças a Deus. Sabe? Então, você tem que ter assim, qual é o seu plano original? Ah, meu plano original é ter qualidade de vida. Meu plano original... Tem pessoas que vivem perdidas porque assim, ah não, meu plano agora é comprar uma casa. Tá, tudo bem, comprar a casa. E aí? Aí comprou a casa, e agora? Vai comprar a casa? Isso não é plano, isso é vontade. Não tá dando certo de comprar a casa. Tá, então não tá dando certo de comprar a casa. Então o que você vai fazer? Não sei. Não tá dando certo por quê, né? Exato. Ó, aqui, ainda dentro, não sei porquê, do nada um trem solto aqui, ó. Se pago a mim primeiro, fico mais forte financeiramente, mentalmente, fisicamente. Isso daqui é uma das formas de você se blindar. Pagar a você, que é o que a Marjorie está falando. Finge que os seus investimentos é uma parte, é uma dívida sua. É uma parcela. É uma parcela sua. E não negocia com essa parcela. Não. Porque você até começa e depois desiste, né? Eu nunca vi você negociando com o seu Aí eu acho engraçado, pra pagar juro pra banco, não tem essa, né? Quer trabalhar direitinho pra ficar pagando juro pra banco.
Eu ficava brincando antes, né? É engraçado. Para vender curso, eu tenho que dar 3 aulas de graça, eu tenho que dar promoção, eu tenho que dar não sei o quê. Eu nunca vi a Amazon fazendo isso. Você tá lá no aplicativo toda noite vendendo, né? Agora, enfim, Você comprando, né? Comprando. A nossa mentalidade, ela acaba com a gente. Acaba com a gente. Ó, capítulo número 8. Movimente-se. Movimente-se. É no movimento que você vai encontrando. É que você vai ver o tanto que você é ruim nisso e faça até ficar boa. Até você ver que, cara, cheguei. É daqui pra onde? Quando você tá muito confortável, umas 2 semanas pra trás, eu falei pra minha amiga, tô achando que eu tô muito calma. Tô precisando. Tô precisando do estresse. Surge os problemas. Você tem que se provocar o tempo inteiro a crescer, a se desenvolver, a melhorar naquilo que você quer, né? Aí o subtítulo é: O ouro está por toda parte. A maioria das pessoas não foi treinada para vê-lo. As oportunidades, né, que é o que ele falou ali, tem em todos os lugares do mundo. Um curso que você ainda não fez. As pessoas reclamam de curso. Gente, é muito mais fácil fazer um curso que uma faculdade. Você faz um curso sem compromisso. Eu falo pro povo, eu só tô te ensinando a investir. O povo, não vou investir agora não, você só vai aprender mesmo. Você faz se quiser. Você faz se você quiser, quando você se sentir confiante. O fato de você entrar no curso não significa que você vai executar aquilo. A Jaque ensina a ser consultora de imagem e estilo. É uma profissão que você pode ter, né? Quando você compra o curso, você não está casando com aquilo. Você está testando, movimentando. Você está saindo de onde você... Uma zona. Talvez você entre naquilo... Eu fiz um curso, né? Para vender na Amazon. Deus que me livre. Misericórdia. Quero não. Aí eu fiz curso de... que mais? Não é. Já fiz um monte de curso. E eu olhei aquilo, cara, não quero. Não consigo, não tô afim. Testei. Outros eu já fiz, falei, putz, isso aqui eu preciso melhorar minha mentalidade, hein? Esse aqui é um insight você tira. Um contato que eu tive, por exemplo, leilão de casa. Eu fiz um curso de leilão de casa, fui executando com medo. E caramba, olha como isso é um grande passo. Eu precisava desenvolver uma habilidade que eu não tenho. Conversar, negociar em inglês, dar um passo, comprar um imóvel, comprar uma propriedade sem prestação. Não é você assinar, não é um processo de compra. É você tá ali no leilão, depois leilão de carro e o caramba, olha que massa, né? Eu preciso me desenvolver muito nisso daqui. E a minha amiga, que ela ensina isso, ela falou, você tem que arrumar sua mentalidade. Ontem eu liguei pra minha mãe, falando do meu negócio, né? Mãe, o que você acha disso? Você sabe o que eu acho? Acho que você não sabe ser líder. Vixe, Maria! Mas não foi ela que esses dias atrás falou que você era uma ótima líder, uma ótima... É pra ela, o ótimo líder é pro outro. Você é boa pro outro. Entendi. Você é ótima pros outros. Aí ela... Eu ria tanto. Você tem medo de hater? Não, ele acontece dentro de casa. Mãe, mas o que você acha disso? Ela até agora não tô entendendo. Você vai contratar essa pessoa para quê? Cíntia, porque minha mãe não entende de digital. Ela fala, meu Deus, venda é venda. Vocês inventam cada coisa, né? Ela fica... Não, vocês, a vida é assim. Ela, não, você não sabe ser líder, não. Cíntia, calma, Cíntia. E aí, pronto, isso aqui é uma habilidade que eu vou precisar, que eu sei disso, já tem tempo, né? Eu só me repeti, acho que foi por isso que eu ri. Aí um corte aqui, rapidão. Você lembra o dia que você me perguntou o que me falta? E nessas horas que a gente encara uma limitação ou uma falta de capacidade, é que a gente vê que falta muito. Deprime. Gente, é deprimente. Eu não sei se você sente. Eu fico assim. Mas você tem 2 escolhas. Porque o próximo capítulo que você vai viver é você que vai escrever. A caneta tá na sua mão. Não tá. Tá na mão de Deus. E o livre-arbítrio ele deu pra quem? Gente, é sério que você ainda tá... Pelo amor de Deus. Olha só, o livre-arbítrio é a caneta que você tem na sua mão de escrever seu próximo capítulo. Porque a Thelma podia falar, sou burrinha. Vou chorar em posição fetal porque ninguém me entende. O Trump é ruim, eu tô... Não, ela fala, vou desenvolver. Eu podia falar, sabe o que é verdade? Não vou mais trabalhar com isso. Não dou conta, sabe por quê? Eu não sou uma boa líder. Você tá entendendo? Agora ela falou, cara... Tá aí, eu tenho que desenvolver minha liderança. Pelo menos agora eu sei onde é o problema. Exato, agora eu sei desenvolver. E, cara, dos problemas, porque na hora que resolver esse, vai ter mais outro.
E para eu descobrir esse, eu tive que fazer outros atrás. Eu usava muito a muleta. Eu contratava as pessoas pro meu negócio para ficar de muleta, para ficar de vítima. Tipo assim, ó, eu não sou boa de gravar vídeo. Ah, faz então e que eu gravo. Aí eu contratei alguém para fazer o script para eu gravar. Eu precisei disso por um tempo, até uma hora que eu tava fazendo melhor do que ela. E aí, ao mesmo tempo, você fala pra você dizer assim, meus vídeos não tá bom porque o script da fulana que eu contratei não tá bom. Eu tenho onde justificar. E aí eu cheguei nisso. Meus posts estão flopando porque ela não tá mais no negócio. Porque o negócio, a parceria, o funcionário, ele começa no gás, depois ou ele esfria ou ele cresce com você. E o que aconteceu comigo e com ela foi que ela esfriou. Só que houve uma época que ela chegou a se demitir. Eu era tão covarde que eu não deixei. Olha pra você ver. Porque era melhor ter ela pra você justificar. Eu falava pra ela, o que eu vou fazer sem você? Por que eu não parei e pensei, eu preciso me desenvolver nisso daqui? Nós conversamos sobre isso. Uma outra pessoa falou assim pra mim, Thelma, pelo amor de Deus, pra onde você tá indo? Você não pode ficar nessa posição infantil aqui. Aí, eu que mesma faço. Uma outra nisso, uma outra naquilo, uma outra naquilo. Então, para eu chegar que eu não sou uma boa líder hoje, né? Nem sei se seria essa a questão. Eu tive que passar muitas cascas. Eu tive que me sentir muito burra por muitas vezes. Me sentir incompetente por muitas vezes. Desenvolver habilidades que eu não queria, tá? Eu não queria. Que saco! Eu só quero dar aula! Mas olha só, essa questão do movimento, eu até falo muito sobre isso, que aí eu trago a Bíblia de novo, porque eu estudo muito, gente, eu falo assim, cara, tá tudo aqui, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho dinheiro pra comprar curso, mas todo mundo tem uma Bíblia em casa. Todo mundo tem uma Bíblia na sua casa. E aí eu vou trazer algo que me deu um insight, que eu chamo de insight do céu, que é o seguinte, vive milagres quem está em movimento. Eu vou trazer duas passagens. Primeiro, aqui Pedro andou sobre as águas. Tinham 12 discípulos dentro do barco. Os 12 poderiam ter andado sobre as águas. Mas somente Pedro teve a coragem, a ousadia de dizer, mestre, permita que eu vá até você. E ele andou sobre as águas. Os outros continuaram amedrontados dentro do barco. Pedro viveu aquele milagre. E aqui, gente, eu estou trazendo a história de Pedro, eu estou trazendo como uma história, eu não estou aqui pregando para você, não. Porque às vezes você está aí dentro do seu barquinho dizendo, eu ainda não saí daqui porque está ventando muito. E tá só se lascando. Dizendo que a culpa é do outro. Ou porque seu marido está balançando o barco. Ou porque seus filhos, você não pode sair do barco porque seus filhos estão no barco. Usa essa analogia porque você quiser. O quanto você tem sido covarde. O quanto você tem sido uma arregona, entende? É isso, cara, é isso. E aí fica com o discurso, não, mas eu não quero andar sobre as águas. Não, mas eu não quero enriquecer. Mentira. Você quer ganhar de todo jeito. E aí tem outra passagem, que é a do aleijado, do tanque de Betesda. Ele tá lá 38 anos, ele é aleijado. O anjo descia, balançava as águas, alguém ia lá e pulava dentro do tanque para ser curado. E aí Jesus falou assim, tá, o que você tá esperando aqui? Eu tô esperando para entrar no tanque, mas toda vez que eu vou, alguém já entrou no meu lugar. Então eu não tenho como. E aí o que Deus fala? Ele era um aleijado. Deus manda alguém pegar ele e botar ele dentro do tanque. Não, essa parte ele pega e cura o aleijado. Mas ele manda alguém pegar o aleijado e botar no tanque. E olha só, o que acontece? O tempo todo que Jesus operou milagres, as pessoas estavam em movimento. Jairo deixou a filha dele morrendo em casa para ir atrás de Jesus. Jairo se colocou em movimento. Alguns dos milagres que eu vou lembrando, a mulher do fluxo de sangue, que é o testemunho que todo mundo conhece, ela se colocou em movimento. E olha que naquela época ela não podia nem se levantar. Então são várias... eu adoro aquela parte. Você entende? É tipo assim, a mulher não podia se levantar, ela era impura, ela vivia não sei quantos anos com aquele fluxo de sangue. Ela foi lá, levantou e pronto, a bênção é minha. Gente, então assim, é em movimento. Aí você tá aí parada. Queria tanto enriquecer, queria tanto melhorar de vida, queria tanto ter qualidade de vida. Mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Então assim, cara, o movimento pra mim, e é isso, eu tenho um plano original, eu tenho um plano oficial. Como eu vou chegar lá? Eu não sei. Igual, vamos pegar aqui a do fluxo de sangue. E aí a Thelma trouxe aqui. Assiste The Chosen pra você ver. A mulher do fluxo de sangue. Eu quero ser curada. Eu preciso desse milagre. Como?
Aí, às vezes, seus amigos podem dizer, como você não pode se levantar? Como você é impura? Como você não pode estar no meio da multidão? Não me interessa. Eu vou fazer, eu vou. Como você está no meio da multidão, ele nem vai te ouvir. Eu vou ter o meu milagre de qualquer jeito. Eu vou parar de sangrar de qualquer jeito. Então, o que está sangrando aí hoje em você que você não toma a decisão de se colocar em movimento? Uau. Cara, O que tá sangrando aí em você? Exato, porque às vezes você tá deixando sangrar e você fala... Mulheres chegam até mim e falam, eu tô exausta. Não tenho mais forças. Tá, mas e aí? É o mal da nossa geração, né? O mal da nossa geração. É geracional essa coisa da mulher tá cansada. Esse negócio do movimento, de ficar em movimento, é o último episódio, é o último capítulo dele. Então perceba que ele foi te dando muitas informações para que no final você entre em movimento, porque e esteja atento a todos os outros. Tudo que ele falou, ele termina com estar em movimento. Movimente-se, estuda, ande com pessoas diferentes, assista mais, contribua. Eu amo aquela escultura que o homem, que é um homem bem gordão, ele tá se construindo, se desconstruindo. Às vezes é esse o ponto. A gente cresce e tal, nasce e a gente está em construção. Talvez depois você precisa desfazer de alguns excessos, de algumas amizades, de algumas companhias, de alguns hábitos, de algumas mentalidades que você está inserida e que você repete. Você repete. E isso vai minando a sua capacidade. Acreditar em você. Tem uma pessoa, eu estava assistindo uma propaganda no telefone, né? Um ads desse no Instagram. E aí a pessoa que estava do meu lado falou, você acredita, né, nela, na pessoa? E eu falei, acredito. Que ela estava vendendo uma mentoria. Faça $20 mil por mês, $10 mil por mês, sei lá, com o seu conhecimento. Eu falei, acredito. Aí ele falou, e por que você não faz? Eu não faço o quê? Por que você não faz o que ela tá falando? Mas eu não preciso fazer pra saber que ela faz. Que ela acredita. Eu acredito que tem gente que faz jejum de um mês. Faz uma jejum de uma semana. E até muitas vezes aplaudo. Eu acredito que tem pessoas que conseguem fazer um evento para 1.000 pessoas. Eu acredito. Não é por isso que eu vou fazer. Então não é porque você não faz que aquilo não seja verdade. Não é porque você não enxergou o que tem do lado depois da curva que ali não tenha alguma coisa. É você que não viu ainda. É você que não sabe ainda. É você que não enxergou ainda. E eu não sabia que eu não era uma boa líder, voltando para as minhas mazelas. Eu só descobri depois de uma curva. E depois dessa curva eu vou descobrir outra coisa. E assim é que a gente vai enxergando na gente. Agora, a veste a carapuça em você, né? Acho que o recado final é: veste a carapuça em você. Porque quando você faz e se posiciona com você se posiciona com as outras pessoas. Os outros também não vão ficar naquela narrativa baixa perto de você. E se ficar, é até você se posicionar. Ela para. Não é porque ela entendeu, é porque ela viu que aqui não vai dar adesão. E aqui não vai dar liga. Igual a gente que vem fazer fofoca, que você muda de... Acabou, então ela não vai vir mais fazer fofoca pra você. Então, veste a carapuça em você, não no outro. Não é pra ficar dando lição de moral nos outros também, né? Faça pra você. Eu acho que o grande ensinamento final que eu diria que esse livro me trouxe é: leia de novo. Se você não leu, se você quiser ler, leia, porque a história ela é muito rica. As conversas, que ele fala muito, conversa muito, né? Aí o meu pai rico fez isso, aí meu pai pobre fez isso, aí eu aprendi isso, né? E esses ensinamentos vão construindo em você mentalidade, que vocês estão cansados de ouvir nessa palavra. Eu também, gente, estou cansada de ouvir. Mas é porque a gente falta, uai. É o que falta mentalidade, é o que a gente vai mais pensar nela. E eu ia até falar uma coisa que pai rico, pai pobre, né? O que acontece? Às vezes você veio de uma família muito pobre e eles te convenceram que essa é a realidade, é isso que tem pra você. Aqui no caso, ele teve uma referência de estudar numa escola que tinha ricos, e aí o pai foi humilde a ponto de dizer: ei, mas o fulano é rico. Então, se você não tem o que aprender comigo, vai lá e aprende com outro fulano. E muitas vezes seu pai, sua mãe não fez isso com você. Ele falou assim: é isso aqui, pronto, acabou. Para de ser iludido, para de querer mais, para de isso. Mas eu quero te dizer que você buscar outra referência em relação às suas crenças, aos seus credos, às suas habilidades a se desenvolver,
não buscar somente pelo seu pai e sua mãe e deixar de acreditar naquilo que seu pai e sua mãe te ensinou a vida toda, não é desonrar seu pai e sua mãe. É o contrário, é É honrar. o contrário, é honrar. Então, assim, porque pode ser que seu pai e sua mãe não tinham uma outra referência melhor pra falar, meu filho, mas aquele fulano, aquela fulana, aquele fulano é assim. Então, ele não tinha outra referência pra te passar. Então, ele preferiu te dizer, ei, isso é a nossa realidade, é o que nós temos, porque esse pai poderia ter feito isso. A geração, né? Essa geração dos nossos pais são assim. Uhum. Eu tava conversando com uma pessoa que é da geração dos meus pais, ela falando, não, eu fico feliz se minha filha casar. Ah, então ela tem que casar pra deixar você feliz? Caraca. Pelo amor de Deus. Não, mas eu não falo isso pra ela, eu falo assim, você fala de outro jeito, você fala de uma outra forma. E tudo bem, ela não precisa mudar hoje, uma hora dessa, ela vai mudar se ela quiser, mas a filha tem que falar, ei, eu sou adulta aqui, a partir de que é comigo, né? Uhum. Então, livre-se disso, não é porque tem uma outra frase de uma mentoria que eu faço, né, que ele fala assim, não é por mal, mas faz mal. Às vezes o pai não fez por mal, mas faz mal fazer você ainda acreditar que precisa ficar naquilo. E deixa falar, deixa falar, deixa falar. E desenvolva-se. Exatamente. Gente, foi incrível esse episódio. Foi. Nossa, e eu já tô doida pra ler esse livro. Ele é muito gostoso, você vai Ai, gostar. gente, olha, eu agora vou contar uma coisa pra vocês. Tem dia que eu falo, gente, por que eu não fui adolescente com essa mentalidade que eu tenho hoje? Eu li muito. Cara, eu não li. Minha casa não era uma casa assim de tipo, ai, vai ler, que não sei o quê, Não, lá em casa tarará. também não, eu gostava. Sabe por quê? Cara. Eu cresci na empresa do meu pai. Uhum. E lá não tinha TV. Aí me sobrava ler, aí eu tinha que ler. Cara, Por isso é que eu li. assim, sabe? Se você tem aí seus 20 e poucos anos, vai ler. Hoje, eu falo assim, tem dias que eu acordo e falo assim, cara, hoje eu só queria ficar lendo o dia inteiro, porque isso aqui, ó, expande a sua mente. E às vezes você fala assim, ai, ler é perda de tempo. Deixa eu te dizer, 1 hora que você passa lendo, são 10 horas que você ganha no mínimo. No mínimo! Porque em 1 hora, se você lê muito devagar, você lê no mínimo 10 páginas. 10 folhas. Então, de um lado e de outro, tem 2 páginas. Então, você lê no mínimo 20 páginas. Então, assim, e é sensacional. Se você acelera a sua vida, sabe? Sabe o que eu lia mais. muito? Quando eu era adolescente, Vida de Santo. Sério? Lia muito, incrível. muito. Que incrível. Era o que eu lia, né? Porque também antes a gente não tinha internet e tal. Eu tinha que ir na biblioteca, escolher. Quando você pega uma linha, você fica, né? Eu lia muito Vida de Santo. Livro assim, motivacional. Isso aqui é autoajuda. Isso aqui é autoajuda, né? Você aprende e se ajuda. Cara, eu não acho isso como autoajuda. Sabe o que eu acho? Eu acho que literalmente... Eu acho que ele é assim. Tipo, desenvolver sua mentalidade pra você enriquecer. Mas isso não é autoajuda? Porque é pra você se desenvolver. Porque assim, ou é autoajuda, ou é livro técnico, ou é livro de história. História de um personagem, tipo Senhor dos Anéis, e não sei o quê. Romance, que é uma história. Ou é autoajuda, sento e aprendo. Pode ser. Ou é técnico, que é aquele livro chato, né? Que aí é um advogado, não, vou ler pra ficar pra sempre. É um tipo de livro pra profissão. Técnico. Eu acho que isso aqui é autoajuda, assim, por isso que ele é fácil, é gostoso de ler. Desenvolvimento pessoal, né? Augusto Cury eu li todos. Gente, eu lia quando era... Eu lia mais antes do que agora. Ai, agora eu fico louca pra ler. Então vai ler, tá? Aproveita aí seu tempo, vai ler. Enfim, obrigada pelo seu tempo. Deixa aí os seus comentários, o que você achou, se você já leu e teve algum insight, tá? Sobre esse livro, conta pra gente. Ou se você leu esse livro e aprendeu algo com ele que te ajudou muito, assim, a mudar a sua história de vida, conta pra gente também. E coloca sugestão isso, de livro que você quer. Boa. Uns famosos aí que talvez você sempre quis ler e aí a gente pode ler juntos. Isso, vai ser bem legal, tá? Muito obrigada. Não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar esse episódio com alguma amiga sua que também vive dizendo, quero enriquecer, quero ficar rica, quero não sei o quê, mas não, né, não se movimenta. Fala, amiga, eu preciso mudar meu ambiente para eu não despachar você. Melhore. Exatamente. Nos vemos no próximo episódio, gente. Tchau, gente. Tchau.